Horário de Brasília, 12h13 no Oriente Médio, de uma sexta-feira, 10 de novembro de 2023, cercada de ampla expectativa, especialmente para nós brasileiros aqui. Há 34 brasileiros e brasileiras querendo deixar a faixa de Gaza já há muito tempo. Vocês têm acompanhado aqui a divulgação diária daquelas listas com os nomes, as nacionalidades das pessoas autorizadas a deixarem a faixa de Gaza e nada de os brasileiros constarem nela até hoje. O nome dos brasileiros está na sexta lista divulgada pelo Exército de Israel com autorização para que eles saiam da faixa de Gaza. E a Beatriz Manfredini tem todas as atualizações para a gente. Eles já chegaram ali à região de fronteira para atravessarem para o Egito. A gente tem essa informação, Beatriz. Bom dia. Oi, Colombo, nós temos sim, eles já chegaram ali àquele posto fronteiriço de Rafah, né, que fica ali na entrada para o Egito. Bom dia para você, para a Lívia, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Essa informação saiu agora há pouco, foi divulgada há cerca de 20 minutos pelo Itamaraty, que postou nas redes sociais. Inclusive, nós temos a imagem dessa publicação. Itamaraty diz o seguinte: olha, o grupo de brasileiros e familiares que estava retido em Gaza já se encontra no posto fronteiriço de Rafah desde as 7 horas da manhã da hora local, 2 horas da manhã aqui no horário de Brasília, à espera de chamada para os trâmites necessários para a entrada no Egito e posterior repatriação para o Brasil. A inclusão dos brasileiros na lista de hoje de Rafah foi informada ao ministro Mauro Vieira pelo chanceler de Israel, Eli Cohen, na tarde de ontem. Foi o 4º telefonema entre os ministros desde o início dos confrontos no dia 7 de outubro. Então a gente já sabia, né, que o Ministério das Relações Exteriores aqui do Brasil estava aí nessa tratativa, nessa negociação para retirar esse grupo de 34 brasileiros. Foi uma semana aí de bastante apreensão desde que essas listas começaram a sair, né, das pessoas que poderiam deixar a região ali da faixa de Gaza, e o nome desses brasileiros não vinha nunca. Agora nessa sexta lista, então, nós temos esse grupo de 34 brasileiros deixando o local. Eles já estão, então, em Rafah. Agora, o próximo passo é fazer da entrada ali no Egito. Interessante a gente dizer que o Itamaraty, o governo brasileiro, deixou uma equipe a postos ali para receber esses 34 brasileiros e familiares, ver se eles precisam de algum tipo de atendimento, principalmente médico, nesse primeiro momento. E o Egito também montou, né, um hospital de campanha ali no local para receber essas pessoas, caso elas precisem de cuidados. A previsão do governo brasileiro é que eles cheguem aqui ao país, ao Brasil, no domingo. Isso porque tem uma série de paradas, o caminho ainda é longo, então há uma expectativa de que essas pessoas saiam do Egito no sábado, né, na aeronave da Presidência da República do Brasil, e cheguem então ao nosso país no domingo. Então agora a expectativa mesmo para que eles entrem no Egito, mas já estão ali nessa passagem, né, que se tornou Rafah depois de tanto tempo de expectativa, Colombo. Pois é, a gente está mostrando aí também, enquanto a Bia está contando todas as informações à disposição até agora, a gente está mostrando esse vídeo aí, que são os brasileiros num ônibus indo para a passagem de Rafah. É um vídeo gravado por um deles. Aliás, esse brasileiro é aquele que conversou com o Fabrício Nainz, que conversou com a Jovem Pan há alguns dias. Ele foi à faixa de Gaza para visitar parentes, foi com crianças quando tudo aconteceu. É o Hassan Rabi. Ele foi até lá para uma visita e estava na faixa de Gaza quando ocorreram os ataques terroristas do Hamas no dia 7 de outubro, depois, consequentemente, a resposta de Israel, e aí ele ficou preso ali sem poder sair, com crianças pequenas. A gente chegou, inclusive, a mostrar um vídeo dele aqui circulando pela faixa de Gaza, procurando medicamento para uma das filhas que estava com febre. Depois ele mostrou um outro vídeo para a gente, mandou um outro vídeo para a gente da filhinha com ele observando as explosões pela janela, e ela comentava com o pai sobre o barulho, sobre as explosões. A gente tem esse vídeo aí para mostrar, Lari? É esse vídeo? Qual dos dois que a gente tem para mostrar? O vídeo do ônibus? Ah, então vamos mostrar então. Gente, recolhemos todo mundo, já estamos do ônibus. A gente estava no grupo do Khan Yunis e a gente está indo agora para fronteira do Rafah. Espero que a gente consiga viajar hoje, chance muito grande.
talvez vai ter dificuldade, mas espero que não aconteça isso. E a gente já está indo agora na fronteira. Então, esse vídeo foi gravado agora há pouco, eles já estão na fronteira, conforme a Beatriz acabou de atualizar para a gente. É o vídeo que eles gravaram dentro do ônibus, indo para a passagem de Rafah. São os 34, eram 34, né? A gente não sabe se estão todos ali no ônibus, se todos decidiram encarar de fato a viagem, pode ser que alguém tenha desistido, mas eram 34 brasileiros e brasileiras, com crianças, inclusive as filhas dele, na fila para embarcarem de volta para o Brasil. Aí no ônibus, indo para Rafah, eles já estão lá na fronteira, aguardando a autorização definitiva para atravessarem para o Egito. E enquanto isso, né, Beatriz Manfredini, quem fica, e muita gente vai ficar, evidentemente, não mais brasileiros e brasileiras esperamos, mas muita gente na faixa de Gaza, os moradores da faixa de Gaza, em uma situação absolutamente crítica, com falta de produtos essenciais para manutenção da vida. Como é que estão as coisas por lá? Comida, alimento, remédio, hein, Bia? Situação crítica que a gente vem relatando aqui, né, ao longo do último mês, Colombo, que inclusive você falava do Hassan e dos vídeos que ele tem publicado nas redes sociais. Eu dei uma olhadinha aqui agora no celular enquanto a gente conversava. Também há meia hora ele também publicou um vídeo ali em que se despede de algumas pessoas e ele diz que está deixando a mãe e 2 irmãs e está voltando para o Brasil. E aí ele escreve que elas estão sem condições de vida e que espera que uma segunda lista de familiares saia logo, como prometido pelo presidente da República. Ele marca aqui nas redes sociais o presidente Lula. Então são pessoas que ainda ficam, né, e que ficam numa situação complicada, como ele mesmo cita, sem condições de vida. A ONU divulgou ontem alguns dados sobre insegurança alimentar e um dado impressiona, né, porque a ONU diz que 100% das pessoas que estão na faixa de Gaza neste momento estão em situação de insegurança alimentar. Para a gente ter uma ideia do quanto aumentou as pessoas nessa situação, do quão grave é a situação, no último mês esse número saltou, porque antes de 7 de outubro, antes do início do confronto entre Israel e Hamas, a região tinha 33% da população em situação de insegurança alimentar. E agora esse número saltou, então, no último mês para 100%. A gente lembra que insegurança alimentar é aquela situação em que as pessoas não sabem, não estão seguras, não têm segurança de se vão conseguir comer a próxima refeição. Então, elas podem até tomar café, mas não sabem se terão o almoço, jantar ou o café do dia seguinte, e assim vai indo, né? E vice-versa, elas não sabem nunca quando terão uma outra refeição disponível. E aí a ONU diz o seguinte, que o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas precisa de uma série de coisas para conseguir atender essas pessoas que estão na região. A primeira é financiamento. Eles dizem que precisam de 112 milhões de dólares para alcançar cerca de 1 milhão de pessoas em Gaza nos próximos dias. Mas que nem só o financiamento adianta, que eles precisam também conseguir a entrada regular dessa assistência ali na região da faixa de Gaza e de um acesso seguro ali. Então eles precisam entrar com suprimentos, entrar com caminhões e conseguir de forma segura atender e ficar lá, né, justamente para ajudar essas pessoas. Eles dizem o seguinte, que no momento entram de 40 a 50 caminhões para fazer esse auxílio, mas o ideal e o necessário seriam 100 caminhões por dia e não 40 a 50. Então estão longe de conseguir ajudar essas pessoas ainda e a situação ficando cada vez mais crítica por lá, Colombo. É isso aí, é muito pouco. Beatriz Manfredini trazendo todas as informações para a gente sobre a saída de brasileiros e brasileiras lá da faixa de Gaza e a situação de quem vai ficar. Continua sendo uma situação calamitosa, embora Israel tenha aceitado pausas humanitárias de cerca de 4 horas. Israel promete interromper os ataques por terra ou por ar durante 4 horas por dia para que essas pessoas sejam atendidas, para que, entre outras coisas, a ajuda humanitária consiga entrar e chegar às pessoas que precisam. Continua sendo uma situação altamente calamitosa. Afinal de contas, não há mantimentos em volume suficiente para atender tanta gente há tanto tempo. Essas são imagens publicadas pelo Hassan agora há pouquinho. Olha, a Bia estava falando de imagens publicadas por ele, se despedindo da mãe e de 2 irmãs e lamentando o fato de nem todo mundo poder voltar ao Brasil. É importante ressaltar que ele tinha ido para a faixa de Gaza exatamente para visitar a família, levando 2 filhas. Ele chega a citar 2 filhas aqui nos vídeos que gravou para a gente anteriormente. Foi até lá, aconteceram os atentados terroristas do dia 7, consequentemente as respostas cometidas por Israel. A guerra começou há mais de um mês, ele não pôde sair, ficou uma situação dramática também, como eu disse agora há pouquinho. Em determinado momento ele chega a gravar vídeo procurando remédio, saiu a pé para procurar remédio para uma das filhas
filhas dele, que estava com febre. E esse vídeo ele publicou agora há pouquinho, então, se despedindo da família, da mãe e das duas irmãs, antes de embarcar no ônibus. Depois ele embarca no ônibus para seguir em direção à passagem de Rafah, onde ele já está. O ônibus já chegou até lá. O Hassan publicou o seguinte, agora há pouquinho, nas redes sociais. Mais difícil na minha vida, deixar a minha mãe e duas irmãs e viajar. Elas estão sem condições de vida. Espero essa segunda lista de familiares sair logo, como prometeu o presidente Lula. A Bia acabou de contar isso aqui pra gente. Essa é a legenda desse vídeo aí que o Hassan publicou agora há pouquinho nas redes sociais, antes de embarcar no ônibus. Aí a gente tem o vídeo do ônibus, né? A gente pode exibir de novo, porque aí eles fazem esse sentido, né? Primeiro o vídeo dele se despedindo da mãe e das irmãs, e depois o vídeo dentro do ônibus com as filhas dele, as duas filhas, e com outros brasileiros e brasileiras. Eram 34 na lista original. Vamos ouvir mais uma vez? Gente, acolhemos todo mundo, já estamos do ônibus. A gente estava no grupo do Khan Yunis e a gente está indo agora para fronteira do Rafah. Espero que a gente consiga viajar hoje. Chance muito grande. Talvez vai ter dificuldade, mas espero que não aconteça isso. E a gente já está indo agora na fronteira. E aí tem a foto dele já na fronteira, olha aí. Então a gente acompanhou todo o trajeto do Hassan, e com o trajeto do Hassan, o trajeto de 34 brasileiros e brasileiras que depois de um mês de conflito vão conseguir deixar a faixa de Gaza, se tudo der certo, e está quase tudo dando certo. Nós mostramos a despedida dele, da família, mostramos o Hassan no ônibus com os outros brasileiros e brasileiras, e agora aí na passagem de Rafah, esperando só autorização para atravessar a fronteira em direção ao Egito, onde vai pousar uma aeronave da FAB, aquela aeronave presidencial que estava na Itália, foi para o Egito, embarcando. Eles devem chegar aqui no Brasil, devem voltar do Egito amanhã e devem chegar aqui ao Brasil no domingo, são e salvos, depois de um tremendo custo físico, custo psicológico para todos esses brasileiros e brasileiras que, tomara, vão conseguir voltar aqui para o Brasil sem nenhuma espécie de ferimento mais grave.